Nós hoje, primeiro domingo de maio, vamos entrar numa nova série. Essa série vai tratar do tema família, tá? Família biológica. Pai, mãe, filhos, ok? E hoje nós vamos falar, eu vou falar principalmente aos homens. Seja menino, seja adolescente, seja jovem, seja casado, seja viúvo, não importa. E as mulheres que estão aqui vão ouvir e devem compreender, porque a função da mulher é ser ajudadora do marido. Então, quem vai se casar não deve ignorar isso. Quem vive no lar e é solteiro não deve ignorar isso, porque deve cooperar. Estão entendendo? Então, serve para todos nós, porque a mulher não deve ignorar sua função. O marido também não. E os filhos também não, porque são essas pessoas que compõem a célula máter da sociedade, que é a família. E viver em família é plano de Deus, ok? Plano de Deus. Tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Se Deus criou, todas as coisas, e isso inclui os seres humanos, e Deus criou o primeiro homem da nossa raça, Adão. Deus formou a primeira mulher da nossa raça, Eva. E toda a descendência deste casal forma a humanidade inteira. Até aí vocês concordam? É Bíblia. Eu não estou inventando nada, tá? Gênesis 1:1 confirma: no princípio Deus criou os céus e a terra. É uma afirmação, ponto final. Deus criou. E a Bíblia inicia com essa afirmação. Deus criou o universo. E depois, logo em seguida, diz que a terra, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E depois, no versículo 2, diz que a terra se tornou em caos, sem forma, vazia e em trevas. Deus, o Criador, com certeza não criou a terra assim, mas ela se tornou assim. O que levou isso a acontecer, ali o capítulo 1 não explica para nós. Então, nós temos que crer em Deus e crer em sua palavra. Ok? Nós não colocamos Deus em dúvida. E diante desse quadro de uma terra vazia, sem forma e na escuridão, Deus decide mudar essa realidade, mudar essa situação. E como Deus fez para mudar? Ele falou. O que Deus fala é uma semente. E essa semente germina e produz exatamente o que Deus fala. E no primeiro dia da criação, Deus falou para criar a luz.
tudo era trevas, tudo era escuridão. Deus falou luz e a luz surgiu. Porque o que Deus fala, acontece. Amém. Glória a Deus. E Deus separou o dia da noite. No segundo dia, continua a falar, e Deus fez separação entre as águas do planeta. Então estabeleceu as águas que estão nas nuvens, nos céus, e as águas que estão embaixo na terra. Ele separou estas águas e houve separação entre a parte úmida e a parte seca. Então surgiu a terra. A parte seca foi chamada de terra. Segundo dia. E a parte úmida, o ajuntamento das águas, foi chamado de mar. No terceiro dia, Deus fala à terra, a parte seca, para que produza relva, ervas, né? E também as árvores frutíferas. Então, Deus criou a parte vegetal, vamos dizer. E cada árvore deveria produzir o fruto segundo a sua espécie. Tá? Laranjeira da laranja, macieira da maçã, abacateiro da abacate, arroz da arroz, feijão da feijão. Deus estabeleceu assim. E aí nós tivemos, foi o terceiro dia da criação. Tudo isso está em Gênesis capítulo 1. E em seguida, no quarto dia, Deus falou que surgisse os luminares. O maior para governar o dia, que é o sol. E o menor que governasse a noite, a lua. Deus estabeleceu assim. Depois, no quinto dia, falando ainda, Deus criou os animais. Os que voam, os que andam sobre a terra, os que rastejam sobre a terra e os que vivem na água, nos mares, nos rios, nos lagos. Então, o quinto dia. No sexto dia da criação, aí Deus não falou, Ele fez, Ele formou com as mãos o homem, entende? Ele não disse, surge o homem, mas Ele fez, Ele formou, Ele, como um escultor, detalhou o homem. Deus. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ok. Do homem, da costela, Deus formou. O verbo no hebraico é formar. Ele formou a mulher. Mulher. Criou homem e mulher. E Deus disse ao casal, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Para ver, né? Frutificação, multiplicação, ser fecundo, gerar filhos, um homem e uma mulher. Plano de Deus. E até hoje é assim. É assim. Nenhum ser é criado do nada, mas precisa do espermatozoide e do óvulo.
Deus colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar e cultivar. E Deus ordenou ao homem, dizendo que ele poderia comer livremente de todas as árvores do jardim. Mas, porém, todavia, Deus colocou um limite. Por que ele fez isso? Não sei. É coisa de Deus. Eu não discuto com Deus. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer o fruto. Comer o fruto. A Bíblia não diz que é macieira, não. Só chama de árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali no jardim, havia outra árvore, que era a árvore da vida. Dessa sim. Você come do fruto da árvore da vida e a vida de Deus em você. E a vida se renovando, a vida se renovando. Percebe? Deus disse que se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Adão morreria. O aviso foi para o homem. Tá? Cabeça. Criou um casal. No casal, Adão é o cabeça da mulher. Que se comesse daquele fruto, ele morreria. Agora, quando a mulher tentada, cedeu ao tentador, comeu e ainda deu ao marido, e ele também, muito passivo, comeu. Não exerceu seu papel de sacerdote, de cabeça. Adão não caiu morto fisicamente. Adão viveu 930 anos. Então, que morte é essa? A morte espiritual. O espírito de Adão morreu, isto é, separou-se de Deus. Perdeu a vida eterna no seu espírito, a vida de Deus, perdeu o DNA de Deus, a natureza de Deus, o seu espírito se tornou pecado, porque a sua desobediência se chama pecado. Qualquer desobediência a Deus se chama pecado. E a morte, em qualquer sentido, a morte física, a morte espiritual, a morte eterna, significa separação de Deus. Está separado de Deus. Quando um humano morre aqui na terra, ele se separa dos vivos. Não vai ter mais contato com os vivos. E a Bíblia condena qualquer intenção de fazer contato com mortos. Isso é feitiçaria. Percebem? Não adianta ir contra o que Deus fala. Não adianta. Resulta em afastamento de Deus. Então, o princípio da rebelião entrou ali no espírito desse cabeça de raça. O primeiro sempre é o cabeça. Adão é cabeça de raça. E aí ele se torna pecado, pecador, e toda a sua descendência, até chegar em nós aqui, o bebê que está nascendo lá, nasce em pecado. Que pecado? Pecado no espírito. Porque todo ser humano é um espírito, tem uma alma e mora num corpo físico. Corpo é pó, volta ao pó. O espírito e a alma são imortais. E agora, como resultado desse pecado no espírito,
o que acontece? Os pecados são praticados através da alma, através do corpo, no pensar, no sentir, no falar, no agir. E a descendência de Adão é tão comprovado isso, que 2 filhos, Caim, Abel, Caim matou Abel. Assassinato na família. Por quê? Porque o pecado estava neles. Abel mais obediente ao Senhor. Depois nós vamos falar sobre isso. Deus, Ele é santo, Deus é absoluto, Deus é Senhor sobre toda a sua criação. Ponto. Toda a criação deve obediência ao Criador. Desde o primeiro Adão até o último que viver aqui na terra. Com Deus não se discute. Você não tem autoridade para dizer para Deus o que Ele deve fazer ou não. Não, você é criatura. E no nosso caso, os que foram salvos em Cristo Jesus, nós somos filhos. Mas o filho não manda no pai. Estão entendendo? Esse é o padrão. Deus tem padrão. Deus tem um prumo. E você não pode sair desse prumo. As consequências virão. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, morte espiritual, assim também a morte espiritual passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, ou seja, todos nascem em pecado. O bebezinho que acabou de nascer agora em algum lugar na terra, já nasceu em pecado. Até a idade da razão há uma cobertura sobre essas crianças. Elas são do Senhor. Mas, a partir da razão, quando a criança começa a pensar, e já pode entender quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, a Bíblia, são educadas pelos seus pais nos caminhos do Senhor. Quando ela atinge a idade da razão, ela precisa tomar uma decisão por Jesus e dizer: eu creio em Jesus. Eu entendo o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Lá, naquele dia, Ele morreu por mim por causa dos meus pecados. E principalmente o pecado da raça. Qual a obrigação dos pais? Ensina a criança. Ensina a criança. Para que ela entenda e seja salva. E não perca a sua salvação. Como consequência da desobediência, em Gênesis 3,15, nós vemos a sentença de Deus para os transgressores. Para a serpente, ou leia-se, Satanás, Deus disse: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, já apontando para o Redentor, Jesus Cristo de Nazaré. Este, o Redentor, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A ferida no calcanhar em Jesus foi a crucificação. Agora, Satanás levou uma cacetada na cabeça. E ferida na cabeça é fatal. Ele já está derrotado por Cristo
e pela igreja de Cristo. Para a mulher, Deus disse: aumentarei em muitos seus sofrimentos, e na gravidez, com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Você leu isso? Você entendeu isso, mulher? Você entendeu a ordem? Homens, jovens, que ainda não se casaram, não se casem com uma mulher feminista e dominadora. Você está perdido se você fizer isso. Os homens dizem amém. Amém. Principalmente os jovens. Você examina bem a candidata. Porque casamento é para sempre. É até que a morte os separe. Cuidado, rapazes. Quem já casou, o negócio está feito. O negócio está feito. Não tem volta atrás. Ok? Mas os jovens precisam ser ensinados. Pai, presta atenção. Muitas mulheres assumem o governo da casa por omissão do homem, por ignorância, entendem? E isso não dá boa coisa, não dá, porque não é o plano de Deus. E para o homem, agora escutem, homens, por ter dado ouvido à voz de sua mulher, não deveria ter ouvido, você não deveria ter obedecido, ela estava errada, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, olha aí, Adão sabia, maldita é a terra por sua causa. Deus não amaldiçoou o homem, mas amaldiçoou a terra. Em fadigas você obterá dela o sustento todos os dias da sua vida. Naquele tempo, eles viviam da agricultura. A industrialização veio bem mais tarde. Ela, a terra, produzirá também espinhos, ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela foi formado, porque você é pó, e voltará ao pó. Então, não se queixe de trabalhar, viu, homem? É sua obrigação, é sua função, é seu papel. Você tem que trabalhar para se sustentar e sustentar a sua família. Você criou uma família, você iniciou uma família, responsabilidade sua. Vai trabalhar mesmo. E o trabalho não será tão fácil. A gente enfrenta problemas no trabalho. Hoje há uma inversão total, né? Veja que Deus não falou que a mulher do suor do seu rosto ia sustentar a família. Falou ao homem. Plano de Deus. Como solução temporária, o Senhor sacrificou um animal e fez túnicas de peles com as quais vestiu Adão e Eva. Isso deixa claro para nós que sem derramamento de sangue não há remissão, perdão de pecado. Lá no Éden, Deus já sacrificou um animal, houve derramamento de sangue. Ali ele fez com as peles vestes para Adão e para Eva. Cobriu a nudez deles. E você pode confirmar isso em Hebreus 9, 22, Hebreus 10, 4. Como o homem agora conhecia o bem e o mal, né? Para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado, Deus os expulsou do jardim do Éden
e colocou querubins para guardar o caminho que levava à árvore da vida. Percebem o desastre que seria o homem caído no pecado, conhecendo o mal, praticando o mal e agora vivendo eternamente? A gente já fica assim, meu Deus, até quando nós vamos aguentar esse tipo de pessoa governando sobre nós? Não é verdade? Então Deus não permitiu que se tornasse eterno. O plano de Deus para perdoar o pecado do ser humano começou ali no Éden com derramamento de sangue, e depois Adão, os seus filhos, eles tinham que também fazer sacrifícios para que fossem perdoados. Por que Caim matou Abel? Abel trouxe o sacrifício correto, ele pegou das primícias do seu rebanho, então houve derramamento de sangue. Mas Caim trouxe do fruto da terra, trouxe vegetais, frutos, onde não há derramamento de sangue. E Deus não aceitou o sacrifício de Abel. Abel ficou com tanta raiva, ciúmes, inveja do irmão, Caim ficou com inveja, com raiva de Abel, e o que ele fez? Matou o irmão. Porque ele tinha que fazer do jeito dele, e não do jeito de Deus. Veja onde começa o desvio. Deus tem um padrão. Toda vez que nós saímos desse padrão, nós erramos, falhamos, pecamos. É sempre assim. E Deus começou a se relacionar com o homem através de alianças, das alianças. Então vejam, Deus chama para fazer uma aliança. Deus tem a sua parte na aliança, Ele dá os termos da aliança, os deveres, e Deus também estabelece o resultado, as bênçãos da aliança. Deus fez aliança com Adão, aliança adâmica. Deus fez aliança com Abraão, a aliança abraâmica, depois com Moisés, e assim foi, depois com Davi, entendem? Até chegar a nova aliança em Cristo Jesus, né? Que é a aliança que nós estamos vivendo hoje, ok? Em toda aliança, fé é exigida. Porque se Deus começa falando, colocando, declarando quais são os deveres, pronto, qual é o seu papel? Obediência. Obediência. Obediência a Deus. Toda vez que você desobedece, você peca. Seja uma desobediência consciente, porque você sabe que está errado, ou inconsciente, porque você é ignorante, não sabe. Mas, de qualquer jeito, é desobediência. Então, Deus começa com o sacrifício de animais lá no Éden. Aí vem, né, Abel sacrificando o animal. Todas as pessoas crentes em Deus, no Antigo Testamento, levantavam altares e sacrificavam animais. Desde o Éden, uma linha escarlate percorre toda a Bíblia até chegar em Jesus. O último sacrifício perfeito, total, cabal, que foi feito pelos pecados da humanidade. Eles nem têm o templo para não poder sacrificar.
Então, em toda aliança, quem está aliançado com Deus é chamado de crente. É o que crê. Crê em quem? Em Deus. Tá? O infiel, o descrente, é o que não leva a Deus em consideração e nem o que ele fala. E hoje, na nova aliança, nós, crendo em Deus, crendo em Jesus, crendo no Espírito Santo, Elohim, Deus no plural, nós temos as bênçãos. Todo que crê é salvo. E a salvação envolve redenção, redimir o espírito, renascer no espírito, novo nascimento espiritual. Tudo começa em Deus. Seu espírito foi recriado. Ali o pecado foi arrancado. Vida eterna foi introjetada no seu espírito. A vida de Deus, a qualidade de vida que Deus tem, está no seu espírito se você nasceu de novo. Ali no seu espírito, seu ser real, verdadeiro, você é filho, é filha de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Seu nome está escrito no livro da vida. Você faz parte do corpo de Cristo aqui na terra. A igreja, o povo de Deus aqui na terra. Você tem as promessas de Deus. O Espírito Santo veio habitar no seu espírito que foi recriado. Deus habita em você, todo o tempo, onde você estiver, a que hora for do dia, você nunca está sozinho. O Espírito presente. Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco, Deus em nós. Ele prometeu, estarei com vocês até o fim. Quem? Nós somos noiva de Cristo. Nós somos povo de Deus. E o nosso destino é o céu. É o lugar para onde nós estamos caminhando. É para lá que nós vamos. A cidade santa. Sem esse corpo de matéria que é um obstáculo. Vamos voltar no tempo e olhar para Abraão e a aliança abraâmica. Ali havia deveres e também promessas, bênçãos. Deus toma um homem, ele chama um homem. Quando ele já tinha acontecido o dilúvio, toda aquela coisa, né? E Deus agora vai levantar um povo na terra dele, para ser um povo crente em Deus, obediente a Deus, diferente dos outros povos pagãos que adoravam deuses falsos. E Deus chama um homem. Homem! Homem! Não foi Sara, foi Abraão, Abrão, né, no começo. Estão entendendo? Padrão de Deus. Deus tem um padrão. Percorre a Bíblia inteira. Tá? E Abrão, porque Deus olhou para ele e viu que Abrão era a cabeça de uma família. Deus não olha só para o homem, Ele olha a família desse homem. E a obrigação, a responsabilidade de Abrão era ouvir Deus.
aprendendo com Deus e depois passando para a esposa e filhos. Olha o padrão. Olha o padrão. Quem tinha que ensinar a esposa? O homem, o marido. Quem tinha que ensinar os filhos? O homem. De quem Deus vai cobrar? Do homem. Hoje a palavra é pesada para vocês, tá? Deus não muda e nem vai mudar. A Bíblia também não. Entende? Esse é o padrão que Deus estabeleceu para o sacerdote da família. Não é a sacerdote, é o sacerdote, tá? Claro que em Cristo todos nós temos um sacerdócio real, mas há uma ordem que Deus estabeleceu para a família, tá? Quando a ordem e os valores essenciais da palavra de Deus são trocados, tudo vira de cabeça para baixo. E a família não vai viver a plenitude das bênçãos de Deus. Perde-se muita coisa. Entenderam? Gênesis 12, 1 a 3. Vamos respaldar a nossa afirmação. Todo pregador tem que respaldar o que fala. E você tem que estar atento, olhando para a Bíblia, para não ser enganado. Deus diz a Abraão: saia da sua terra. Qual foi a ordem? Saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você, a obediência, resultado. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Por quê? O patriarca, o sacerdote da família, transfere para os filhos, que transfere para os filhos, que transfere para os filhos, até chegar a nós. O padrão não mudou. O padrão não mudou. Ordem divina mais obediência igual a bênção. A expressão na Bíblia, em você, no caso de Abraão, em alguém, significa por meio da sua pessoa, através de você, em você. E no Novo Testamento nós temos a expressão em Cristo, que significa por meio dele, através dele, nele, porque ele se torna cabeça de uma nova raça, agora o povo de Deus, a igreja, o corpo, o primeiro Adão, e agora em Cristo nós temos o segundo Adão, que pelo seu sacrifício substituto, deu início a um povo de Deus aqui na terra. Também Deus tem o povo de Israel esperando lá a continuação da aliança. E Deus abre um parêntese e cria a igreja, que somos nós. Qual foi a resposta de Abraão para Deus? Ele respondeu em obediência. Agora preste atenção.
Obediência, quando é obediência de verdade, ela é imediata, incondicional. Não vai ficar, mas Deus, e daí? E que terra é essa? E o que eu vou fazer lá? Não. Deixa eu primeiro resolver esse assunto. Se o Senhor fizer isso, então eu vou. Incondicional, completa, irrestrita. Ordem de Deus, obediência tem que ser assim. Deixa que depois eu faço. Mais tarde eu faço. Isso não é obediência, isso é rebelião. Isso é desobediência. E eu pergunto, isso também deve acontecer a todos os sacerdotes, agora aqui na nova aliança. Pergunto, sua posição como sacerdote do seu lar está definida? Assumida? Determinada? Exemplificada? Tem que dar exemplo. Não seja um isentão, indiferente à ordem divina, delegando sua responsabilidade para a esposa. Aleluia! Pelo menos um, né? Pelo menos um. Não delegue. Ela é ajudadora, mas não é a cabeça da família. Cabeça é você. O que vai acontecer com a sua família, você vai dar conta diante de Deus. Claro que Deus levanta mulheres ajudadoras para ti, né? Apoiar, para cooperar, para dar a mão, para ir junto com você. Mas não pense que o seu papel pode ser delegado, porque não pode. E o que o feminismo faz? Inverte tudo. O que uma mulher possessiva, dominadora faz? Cria homens fracos. Homens passivos, que não conhecem a Deus e não assumem o seu papel, a sua responsabilidade. Pais, ensinem o menino a ser menino e a menina a ser menina. Ensine o plano de Deus para eles. Não crie um homem efeminado ou uma mulher masculinizada. Porque a sociedade está um caos. Porque o padrão de Deus está sendo desobedecido. O feminismo se levantou e está acabando com os homens. A masculinidade está, cada vez mais para baixo. Vai estudar esse assunto. Tem na internet, Brasil Paralelo tem cursos nessa área. Eu me exponho. E me exponho e olho para mim. Aqui eu sou pastora, em casa eu sou esposa. Sou mãe. Estão entendendo? Quem lidera o culto doméstico na sexta? É ele. Eu não tomo iniciativa. Não tomo. Porque não é minha. Não é minha, é dele. Toda vez que a mulher usurpa o lugar do homem, isso não dá certo. A mulher se cansa, se estressa. E o homem fica lá folgadão, né? Folgadão, numa boa. Mas você vai dar conta para Deus. Depois os filhos, aquela confusão toda. Deus não vai cobrar da mulher, é do homem.
Gente, essa palavra é dura, tanto para a mulher quanto para o homem. Num lar onde não há o cabeça, claro, a mulher faz o que pode. Faz o que pode. Entendeu? Não é o ideal. Deus vai dar graça. Deus vai dar força. Mas não é o padrão. Agora, quando no lar tem o homem crente, na nova aliança, e ele não assume, isso é uma vergonha. É uma vergonha, é um desastre. Mulheres, eu entendo vocês. Nós assumimos coisas dos nossos maridos, mas nós ficamos cansadas. Quando para eles seria quase natural, porque Deus já deu autoridade para eles. Vamos lá. E o que o sacerdote deve fazer? Primeira coisa que o sacerdote do lar deve à sua família, primeiro, exemplo. Segundo, exemplo. Terceiro, exemplo. Exemplo em quê? O sacerdote, ele deve ser um líder que leva todas as pessoas da família a cumprir a sua função, de acordo com o que Deus estabeleceu. Ele põe ordem na casa. Ele estabelece a ordem. Ele ensina a esposa. Não é que a esposa só vai aprender dele, né? Hoje as mulheres são inteligentes, elas leem a Bíblia, elas fazem cursos, né? Elas pesquisam, mas as decisões são tomadas com o cabeça na liderança. Isso num lar normal. Tá? Agora, se o cabeça tem um problema, uma doença, algum problema mental, claro, a esposa tem que assumir, mas isso é uma exceção, não é a regra. Os filhos, homens, devem ser preparados pelo sacerdote para o casamento, para dar continuidade na crença, na obediência, na cultura bíblica. Os filhos vão se respaldar no pai, a filha na mãe, sendo mulher, sendo feminina e não feminista. Ok? Você nasceu mulher, você é mulher. Não queira ser outra coisa. Você nasceu homem, não queira ser outra coisa. Não vai dar certo. De acordo com o plano de Deus, não vai dar certo. Ok? E isso é bênção para a família. Toda família que tem um sacerdote crente em Cristo, ele vai usar a sua família para alcançar outras famílias. Entende? Todo elemento dessa família vai transferir conhecimento. A mulher falando com outra mulher, o jovem falando com outro jovem, a moça falando com outra moça. Entende? O padrão se mantém, se mantém, se mantém. O sacerdote deve levar a sua família ao crescimento e à maturidade. Ensine sobre fé, vivendo em fé. Ensine sobre oração, sendo um intercessor. Percebe? Como deve ser? Não é o homem se escondendo atrás da mulher. Ah, ora você. Ah, vai você. Entendeu? Delegando.
Quando é que as nossas reuniões vão ter mais homens do que mulheres? Eu acho que aqui a gente já pode até parabenizar alguns homens. Temos vários homens aqui. Quem arruma a ceia, como foi hoje? Homem. Quem serve a ceia? Casal. Homem e mulher. Quando eu tenho os casais. Quem supervisiona o culto? Homem, não tem uma mulher. Por quê? Elas não se levantam. Mas a obrigação mais é do homem mesmo. Claro que a igreja pode ter diaconisas, nada é proibido quanto a isso. E vocês sabem que nós mantemos uma ordem, uma harmonia no nosso meio? Porque o homem tem autoridade, gente. Ele tem autoridade. Eu gostaria que aqui tivesse um homem, um pastor, e não eu. Estão entendendo? Vou cumprir meu papel até que eu seja substituída. Percebem? Sou contra a mulher ser ordenada? Não posso dizer que sou contra. Quem me chamou foi Deus. O que eu posso fazer? Mas que é muito mais difícil uma mulher conduzir homens do que um homem conduzir a todos. Isso eu digo por experiência. Porque há homens que não respeitam a unção da mulher. Quantas rebeliões? Com quem? Com homens. Mas Deus levanta na falta de, Ele levanta quem responde. Hoje quer se equiparar homem e mulher na sociedade, no trabalho, em tudo. Mas há uma autoridade no homem que a gente tem que enxergar, tem que ver. O inimigo, Satanás, os demônios, quando eles olham para um lar, eles procuram quem é o líder. Se o líder é o homem, a coisa é mais difícil. Se o líder for uma mulher, ele ataca por todos os lados. Você, homem, é o guardião da sua família. Mas entrega tudo para a mulher. É a mulher que ora, é a mulher que jejua, é a mulher. Não deveria ser assim. Deveria ser o homem na frente e não a mulher. A mulher, companheira, ajudadora, cumprindo o seu papel. Estão entendendo? Eu sei que tem lares que não tem o homem. Divórcio, viuvez. São famílias que são muito atacadas. Mas quando uma família tem um homem de verdade, ali, na posição, demônio não entra. Aleluia. Entendeu? Creia em Deus e na palavra de Deus. Jejue, se consagre. Homens, jejum, oração, intercessão. Busque santidade, mais que todos os outros da sua família. Busque santidade. Homens santos são empoderados. Dê exemplo. Tenha fome de Deus.
Sabe como vem a santidade? A santidade não vem por conhecimento intelectual, vem por relacionamento de intimidade, vivência com Deus. Você ouve o Espírito, você consulta o Espírito e você lidera sua família. Aleluia. Esse é o plano de Deus. Ensine sua família a ter relacionamentos dentro do padrão da palavra de Deus. Onde haja amor, perdão, cooperação mútua, fé, honestidade, comunicação transparente. Homens, aprendam a se comunicar. As mulheres saem na frente de vocês. Vocês falam sem terminar a frase. Vocês não completam o pensamento. Vocês falam meia frase e quer que o outro lado entenda. Não é possível. Explique-se melhor. Tenha paciência para se comunicar com a esposa e com os filhos. Fale de um jeito que eles entendam você. Não aquelas respostas monossilábicas. Tá, entendeu? Falar pouco também prejudica a comunicação. Como nós dissemos, Deus não muda e não vai mudar. A Bíblia não muda e não vai mudar. A igreja não muda e não vai mudar. E o plano de Deus para a família também não muda. Pode vir em tempos modernos, pode vir, né? As filosofias, as heresias. Mas Deus não muda e nem sua palavra, tá? Por isso, rejeite toda fala que não se alinha com a palavra de Deus. Toda fala, toda escrita, toda comunicação, cuidado, cuidado. Com a internet, todo o lixo do mundo pode chegar até nós. Cuidado. Apocalipse 22, 19, para ir finalizando, respalda a nossa afirmação. Referindo-se a Jesus, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos, as pragas escritos neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. É a Bíblia falando, é Jesus falando para nós. Sacerdotes do lar, na sua ordem de valores, na sua escala de valores, onde fica a sua família? Em que lugar você põe a sua família? Primeiro, segundo ou terceiro? Ou quinto ou décimo? Coloque Deus em primeiro lugar, começa aí. Coloque Deus em primeiro lugar, porque Jesus disse, e eu vou parafrasear: escute, ó sacerdote da família, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O sacerdote põe Deus em primeiro lugar. As coisas de Deus. Coloque sua família em segundo lugar. Porque aquele que vem a Cristo é salvo e toda a sua casa. Eu não vou contar aqui de Paulo e Silas, tá?
mas vocês podem ir para o texto. Lá, onde que está isso? Eu não marquei a referência, mas está em Atos. Paulo e Silas estavam presos e eles à meia-noite cantavam, oravam. Olha, homens de Deus, como eles são. Exemplo de fé e de obediência. Atos 16, 32. Vocês podem ver lá depois. Aí pode até projetar. Isso. Então veja, a promessa é para a sua casa também. 31. O carcereiro, né? Ia se suicidar, ficou com medo, porque ele morreria de qualquer jeito, porque ele deixou os prisioneiros escapar. Mas Paulo e Silas não fugiram, permaneceram no lugar, ele e todos os demais presos. O homem ficou impactado, e aí vira para Paulo e Silas e pergunta: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e toda a sua casa. O homem na liderança traz bênção para a sua casa. Eu pus na nossa mensagem, que eu até liberei, outros versículos que você pode estar lendo em casa. O sacerdote da família tem deveres, e nós colocamos aí, né, que Deus tem que estar em primeiro lugar na família, no centro da família, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, que o pai, né, tem que cumprir a sua responsabilidade de pai em relação aos seus filhos, criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ensina a doutrina, ensina o princípio, ensina o mandamento, corrige os erros, mas faça isso em amor. Em amor. Coloque o trabalho em terceiro lugar. Deus, família, trabalho. Homens que passam o tempo trabalhando, abandonam a Deus e abandonam a família. Isso vai trazer consequências? Vai. Trabalhar é necessário? Mas precisa ter domínio próprio. Quanto trabalhar? Não vejo o cifrão acima de tudo. Veja a salvação da sua família. Veja o crescimento da sua família. Acompanhe, esteja presente. Vamos ficar em pé. Não inverta a ordem que Deus colocou. E as mulheres não devem atrapalhar. E os filhos não devem atrapalhar. Estão entendendo? Conhecendo o papel de cada um não atrapalha o outro. E assim, a bênção é derramada sobre a família. Estenda a sua mão. Pai querido, eu coloco diante do Senhor todos que estão aqui. Todos os lares representados, mas especialmente coloco os homens, desde os meninos até o mais velho. Pai, de acordo com a sua faixa etária, de acordo com a sua realidade, ó Deus, derrama sobre a cabeça de cada sacerdote a tua unção. Guarda os que não são casados.
para que não tomem decisões erradas, façam escolhas erradas. Ó Deus, prepara-os para o casamento, prepara-os, ó Deus, para assumir o papel de liderança num novo lar. E os que já estão na liderança, Senhor, derrama sabedoria, discernimento, graça, abundante graça sobre eles, e que recuperem o tempo perdido e se posicionem como sacerdotes do lar, guardando a sua família, protegendo a sua família, ó Deus, intercedendo, orando, jejuando, ó Deus, exemplificando uma vida de santidade e comunhão íntima com o Senhor. Pai, traz a transformação que é necessária, Pai, para esses sacerdotes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, 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 amém.